bem-vindos a mais essa sessão Magic Dicas e Truques. Meu nome é Manuel Frederico, sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Brasil e hoje eu vou estar com vocês aqui nessa sessão conversando a respeito de programação paralela, assíncrona ou multitarefa com o Magic XPA. Então eu vou abordar aqui nessa demonstração com vocês um conceito que a gente tem em programação paralela chamada Future Calculation, né? Cálculo do valor no futuro. Esse conceito, essa técnica, ela está baseada na ideia de que nós precisamos de um valor para o nosso processamento que é obtido através de um processamento que é demorado. Então, para que a gente tenha uma otimização do processo, nós podemos solicitar que esse processamento demorado seja feito em paralelo e no momento que nós precisarmos do resultado desse processamento, nós vamos então consultar o resultado desse cálculo. Se o cálculo já está pronto, nós só utilizamos o valor dele. Se o cálculo ainda não estiver pronto, nós temos que aguardar ele ficar pronto para então poder pegar esse valor e seguir na nossa sequência lógica. Então eu vou mostrar isso hoje, como é que nós podemos aplicar essa técnica com o Magic XPA. E eu vou iniciar então compartilhando a minha tela. Aqui. Então aqui nós temos o Magic XPA, eu estou usando a versão 3.0, mas vocês podem usar uma outra versão anterior do Magic XPA também, se quiser aplicar esse exemplo. E nós temos um pequeno exemplo aqui de processamento que ele está construindo da seguinte forma. Nós temos dois processos, que eu chamei de processo lento 1 e processo lento 2, que na verdade são rotinas batch. Elas não têm nenhuma lógica específica assim, no processamento, porque a ideia aqui não é realmente o que ela vai fazer, mas sim o tempo que ela vai gastar. Então essa rotina aqui, processo lento 1, ela está construída para ficar executando em loop durante um tempo que é de 9 segundos. Tá? Então é um batch que vai iniciar e ele só finaliza após 9 segundos, né? Para fazer o papel aí de um processamento demorado. E temos um outro processo batch, que também segue o mesmo princípio, só que ele vai terminar em 7 segundos. Então é um batch que vai iniciar, vai ficar girando internamente, e depois de 7 segundos ele termina, porque essa é a condição do end task condition aqui da expressão. Okay? Ao final do processamento, ele retorna um número aleatório. Então, esse processo lento 1 vai retornar um número x, e o processo lento 2, aliás, o 2 retorna o x, o 1 retorna um valor y qualquer. O valor que ele retorna realmente não é importante aqui para a demonstração. O importante é que são batches que vão demorar, uma vai demorar 9 segundos para concluir, uma vai demorar 7 segundos. E aí temos o programa de teste, é um programa online, ok? Que ele vai fazer o quê? Vamos iniciar primeiro como nós faríamos isso normalmente no Magic XPA. Nós invocaríamos o programa 1, guardando o resultado dele, aqui na variável A. Depois, em seguida, eu invoco o programa 2, guardo o resultado dele na minha variável B. Estou marcando o tempo inicial e final. E, na conclusão, eu vou mostrar, então, os valores que eu recebi, a soma deles e quanto tempo demorou esse meu render aqui. Então, eu tenho duas chamadas de programa que são tecnicamente lentos, são programas que têm processamento demorado. Eu pego o valor do resultado de cada um, vou fazer uma soma e apresentar na tela. Okay? Então, essa aqui é a construção padrão que nós faríamos com o Magic XPA e ela é uma construção linear, ou seja, o Magic XPA vai executar o 4, quando ele terminar de executar o 4, ele vai executar o quinto, e assim, quando ele termina de executar o quinto, ele passa para a próxima instrução, porque todas as instruções que nós temos dentro de um render XPA, elas são, por padrão, lineares. Então, como ficaria a execução desse exemplo? Okay? Eu vou abrir aqui a tela, né? Essa é uma tela online. Deixa eu zerar aqui o meu log.
Então, quando eu clicar, eu vou executar aquele render. E aí ele começa a executar, então, primeiro o programa lento 1, que está ajustado para demorar 9 segundos. Aí já tem esse número aqui, porque já passou os 9 segundos, ele já concluiu. Ele está executando agora o programa lento 2, que é de 7 segundos, já concluiu também. E ele mostra para mim aqui o resultado. O valor do programa 1, o valor do programa 2, e o tempo total, né, na chamada desses dois programas deu 16 segundos, que é, obviamente, né, a soma de 9 com 7. Uma task demorou 9, outra demorou 7. O total foi 16 segundos na execução. Se eu olhar o log aqui, activity log, nós temos então a sequência esperada. Né? Primeiro ele executa o programa lento 1, task prefix, aí vem todos os recordes prefix dele. Mais abaixo, então, ele vai ter lá a finalização. Né? Inicia o programa 1, finaliza o programa 1, inicia o programa 2, finaliza o programa 2. O programa 1 iniciou às 16h21 e terminou às 16h30, exatamente os 9 segundos que ele estava programado para ficar. E o 2 iniciou às 16h30, terminou às 16h37, que é justamente os 7 segundos que estava programado para demorar. Ok? Então, esse é o procedimento padrão que nós faríamos com o Magic XPA. Agora, vamos tentar otimizar esse processo, tá, usando técnicas de programação paralela ou programação assíncrona. Programação paralela é um recurso que tem no Magic desde o eDeveloper 10. Então, se você já é um desenvolvedor Magic, provavelmente você já deve ter esbarrado ou utilizado esse recurso. Tá? Se você não é, então, está convidado a conhecer essa característica bem interessante do XPA, que nos permite criar processamentos assimétricos. O que nós temos aqui? Qual que é o nosso problema? Nós temos um procedimento que demora 9 segundos, um outro que demora 7, só que está sendo feito um depois do outro. Okay? Então, eu vou otimizar para poder fazer esses dois cálculos que são demorados em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. Então, eu criei uma cópia desse programa lento aqui, o número 1, que é o programa de 9 segundos. Ele continua sendo uma tarefa batch, né? Ele continua terminando após 9 segundos. Porém, eu ajustei as propriedades dessa tarefa batch para ela rodar em paralelo no Magic XPA. Tá? Então, o Magic XPA ele sabe, através dessa propriedade, que quando for feita a chamada para esse programa, ele deve abrir um outro contexto e executar esse programa em outro contexto. Ok? Diferente desse programa lento 1 aqui, o nosso primeiro exemplo, nós não temos um valor de retorno, tá? Porque nós não sabemos como ele vai ser executado em paralelo, nós não temos controle exatamente de quando que ele vai terminar. Então, ter um valor de retorno aqui não seria útil, porque a gente não consegue pegar esse retorno na chamada. Tá? A chamada não espera o final do programa. Quando o programa é linear, então aquele call program espera que o programa termine. Então, eu não tenho o retorno dele aqui, no return value. Por isso, ao final do programa paralelo, eu estou salvando o valor aleatório, aquele valor que é o retorno, numa variável global do Magic XPA. Tá? Então, eu criei uma variável global chamada PL1, e esse shared valset vai, então, atualizar essa variável global com o valor que eu quiser. Qualquer tipo de valor é válido, e as variáveis globais elas são acessíveis em todos os contextos, né, todas as threads ativas no Magic XPA. Então, por isso que eu estou usando variável global aqui. Então, esse programa batch ele executa por 9 segundos e, ao final, ele grava nessa variável global o resultado, que é um número aleatório que eu vou usar para fazer a soma. No meu programa de testes, ele está
bem similar ao meu outro programa de testes, aquele que eu fiz a demonstração do linear. Porém, o que eu tenho aqui? Eu inicio o programa lento, só que não é aquele, o número 4 aqui, que estava definido para rodar em modo linear. Eu estou iniciando o número 9, que é a versão dele que está configurada para rodar em modo paralelo. Antes de iniciar, eu zero essa minha variável global. Então, a mesma variável global que o programa paralelo está usando para guardar seu retorno, eu estou zerando ela, estou colocando mu nela. E como é um programa paralelo, tá? Esse call program não vai ficar esperando que esse programa que foi chamado termine. Ele simplesmente faz a chamada e o magic passa imediatamente para a próxima instrução. Tá? Então, na próxima instrução, eu vou chamar o meu programa lento 2, que é um programa linear, um programa que demora 7 segundos. Porém, enquanto ele estiver rodando, o programa 1, que demora 9 segundos, também está rodando em paralelo, tá? Numa outra thread, num outro contexto. Então, o princípio, né, do Future Calculation é justamente esse. Um valor que é demorado de se obter, a gente solicita o cálculo desse valor em paralelo. E num determinado momento, onde nós precisamos do resultado desse valor, nós vamos verificar o que deu esse processamento. Então, aqui o programa linear, eu pego o valor de retorno e jogo na B, mas a variável A, eu criei uma função para obter o valor que vai ser gerado por esse programa em paralelo. Partindo do princípio seguinte, então aqui a função PL1 value. Eu verifico se a minha variável global está nula ainda. Se ela não está nula, é porque esse programa paralelo já terminou sua execução e já guardou lá o resultado. E se ela está nula, é porque ele ainda está trabalhando. Então, eu fico aqui nesse while, nesse loop, enquanto ele não terminou. Terminado, ou seja, a variável global não é mais nula, termina o loop, e automaticamente eu devolvo o resultado dela aqui. Né? Shared val get, então, é para ler a variável global, e shared val set é para atualizar. Então, eu leio a variável global, shared val get, retorno na função e jogo na variável A, dessa tarefa aqui que está nesse contexto. Marco o fim, né, do processamento. Novamente, vou exibir lá os valores que eu recebi e quanto tempo demorou. Tá? Então, eu vou fazer exatamente o processo, só que eu vou estar executando o programa 2 de 7 segundos em modo linear e o programa 1 de 9 segundos em modo paralelo. Tá? E aqui eu consulto o valor do programa paralelo, ou seja, o resultado dele. Se já está pronto, eu não entro no loop e já pego o valor direto. Se não estiver pronto, esse loop ele faz com que eu aguarde a conclusão daquele programa paralelo. Okay? Então, vamos ver o resultado disso. Deixa eu limpar. Deixa eu rodar aqui. Ok. Deixa eu limpar o meu Activity Log. E agora eu vou rodar o processo. Tá? Preste atenção aqui na barra de status, enquanto eu estiver rodando. Aí vocês podem ver que ele está se alternando entre programa 1 e programa 2, porque cada programa que está executando, ele dá um output. Então vocês vejam que o programa 2 terminou e o programa 1 também terminou, só que o meu tempo total agora foi de 9 segundos e não 16. Por quê? Porque eu posso ver aqui no Activity Log que eu iniciei, né, o programa paralelo, aliás, o programa lento 2, de forma linear. E, em seguida, eu iniciei o programa lento 1 de forma paralela. Como que eu sei que ele não é o mesmo? Por causa aqui, ó, do ID do contexto deles. Okay? Cada contexto tem o seu ID. E aí, eu finalizei o programa paralelo, programa lento 2, que foi executado de forma linear,
E no final, eu finalizei o programa lento 1, que estava executando de forma paralela. Tá? Então, o programa lento 2, ele iniciou às 25h16 e terminou às 25h23, ou seja, 7 segundos, que é o tempo que essa tarefa batch foi programada para demorar. Já o programa lento 1, que executou em forma linear, ele iniciou às 25h16 e terminou às 25h23. Aliás, perdão, está aqui, às 25h25. Ou seja, demorou os 9 segundos que ele foi programado para demorar. Só que ele executou em paralelo ao 2, né? Então, no tempo total, eu não tive que esperar 9 segundos de 1, mais 7 segundos de 2 e só ter o resultado depois de 16 segundos. Como eu executei eles em paralelo, eu tive que esperar, na verdade, o tempo do maior. Né? O tempo do maior é o meu tempo total de processamento. Ao invés de eu estar correndo um após o outro, né, eles estão correndo lado a lado. Por isso que eu consegui o mesmo resultado em 9 segundos, ao invés de 16 segundos. Tá? Usando, então, essa técnica de processamento paralelo no Magic XPA, que é, na verdade, uma propriedade da tarefa, né, aqui na pasta Advanced, se essa tarefa deve executar em modo paralelo. Bom, então essa foi a demonstração de hoje, eu espero que ela tenha sido bem útil, que vocês gostem do que nós apresentamos. Tá? Técnica de programação paralela, usando o Magic XPA. Não se esqueça, então, de acompanhar o Magic Software Brasil nas redes sociais, Facebook, Google+, Twitter e LinkedIn. E a gente se encontra novamente aí em outra sessão Magic Dicas e Tudos. Okay? Obrigado e até a próxima.